Fala galera do canal, o que é que está acontecendo com o Sport Clube do Recife? Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, a pior campanha do Brasileirão desde 1973. A gente vai contar a história de Sport 0, Ceará 2 no Castelão, mais uma derrota rubro-negra daqui a pouquinho. Eu só vou pedir a você para que se inscreva aqui no nosso canal, ative os sininhos aqui para as notificações. Curta, compartilhe, comente esse vídeo. Logicamente que você não gostou do resultado, mas se puder dar um like no vídeo, eu também fico muito agradecido com toda a equipe aqui do nosso Multiplay PR. Vamos lá, lances na tela para você de Ceará 2, Sport 0, Arena Castelão, Campeonato Brasileiro. Sport no primeiro tempo até que começou com um jogo equilibrado e teve, inclusive, mais finalizações do que a equipe do Vozão. Só para você ter uma ideia, no primeiro tempo, 8 finalizações da equipe do Sport, a equipe rubro-negra pernambucana, 3 finalizações da equipe do Ceará. Lógico que a equipe do Ceará foi mais eficaz nas finalizações. E aí acabou fazendo logo com 8 minutos do primeiro tempo, gol que saiu de uma jogada de lateral. Nossa Senhora! Com tanto jogador experiente, um treinador que já está rodado, já, apesar da pouca idade, 42 anos, mas o Antônio Oliveira estava absolutamente com o time do Sport perdido quando a bola vinha para o ataque da equipe do Vozão. A defesa absolutamente batendo cabeça, que aliás, o Sport sempre teve dificuldade de jogar com 3 zagueiros. Jogou com 3 zagueiros fora de casa e acabou tomando um gol de lateral. Nossa Senhora, 8 minutos do primeiro tempo. O lateral foi cobrado, lançamento foi feito na área, Chico cortou mal e a lei do ex imperou. Lucas Mugni fez o primeiro gol da equipe do Vozão com 8 minutos, 1-0. E o que mais impressiona nesse gol é o posicionamento da defesa rubro-negra. É como eu falei, o Sport não está acostumado a jogar com 3 zagueiros. Quando joga, se perde. Fica perdido dentro de campo, fica com a defesa perdida. E o Chico nem é um jogador ruim. O Chico é um jogador experiente. Fez um corte desse, um corte absolutamente errado, facilitando aí para o Lucas Mugni. E o Mugni, que não jogou no Sport Clube do Recife, né? Teve altos e baixos, teve muitas ondulações, foi lá e fez o primeiro gol da equipe do Vozão. A partir daí, o Sport até que tentou, esboçou uma reação, com o Barleta chutando 3 vezes e sempre as bolas parando nas defesas do goleiro Fernando Miguel. Então, o Ceará, apesar das finalizações, o Ceará foi mortal no ataque. Foram poucas, mas completamente letais. Já o Sport chutou, mas inoperância no ataque total da equipe rubro-negra. Aí veio o segundo tempo. Logo aos 15 minutos, o Dieguinho lançou nas costas da defesa essa que estava com 3 zagueiros, eu repito, e Galeano fuzilou, fazendo o segundo e último gol da partida, Ceará 2, Sport 0. Aí veio o chute de Lucas Lima, depois o Sport ainda tentou lampejos de reação, mas aí não deu tempo para mais nada. O Sport acabou perdendo o jogo por 3-0. E olha os zagueiros do Sport: Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico. Esses 3 jogaram juntos onde? Quando? Por quê? Eu acho que só no treinamento dessa semana onde o Antônio Oliveira tentou esse esquema. Mas é aquilo que eu já falei aqui, eu acho que eu já ouvi também colegas falando nas emissoras de rádio, nas resenhas esportivas. Ninguém da comissão técnica chega próximo ao treinador e tem coragem de dizer, buzinar no ouvido do treinador: professor, o Sport não joga com 3 zagueiros. Professor, o Carlos Alberto não rende. Por que a insistência em Carlos Alberto? Meu Deus do céu, já que ainda está no cargo, Guilherme Falcão poderia avisar ao treinador e dizer o seguinte: professor, Carlos Alberto não está rendendo.
Vamos dar um tempo nele, vamos dar um tempo a ele aí para esfriar a cabeça, vamos fazer um trabalho de finalização. Tanta gente na comissão técnica do esporte, não tem um cristão que chegue para o Carlos Alberto e faça um trabalho de finalização, de fundamento, de ataque para ele. Minha Nossa Senhora, como esse jogador é prejudicial para o Sport Clube do Recife. É o esporte gastando dinheiro com contratações erradas. Semana passada, o técnico, logo na estreia, inventou de colocar o Matheus Alexandre, que todo mundo criticava. Ninguém chegou para o treinador dizer: professor, o senhor está chegando agora, eu sei que já foi seu atleta no Cuiabá, mas o Matheus Alexandre não está rendendo aqui. Aí ele vai e escala o Matheus Alexandre. Aí o Sport perde o jogo de goleada. O que é que acontece? Matheus Alexandre é afastado do cargo, das funções. É afastado do elenco. Por que foi afastado? Por ineficácia, por inoperâncias, por ser um jogador ruim. Então, aí me vem de novo a insistência com o Carlos Alberto, que já foi mal na partida passada, e coloca o Carlos Alberto de novo como titular. Nossa Senhora, vai ser teimoso assim lá em Portugal, hein, professor? Minha Nossa Senhora. Resultado: o Sport, 2 pontos em 27 disputados. O Sport, pior campanha desde 73, quando o Sport fez, naquela ocasião, há 52 anos, 10 jogos para poder vencer a primeira. Foi contra o Motoclube, inclusive. Motoclube do Maranhão. Essa vitória. Mas isso é 73, galera. Isso faz tempo. 6 derrotas e 3 empates. Aí vamos para 2025. 7 derrotas em 9 jogos. 2 empates. Superou a pior campanha que o Sport teve em campeonatos brasileiros. Enquanto isso, o presidente Yuri Romão prometeu no dia do aniversário do clube extinguir o cargo de vice-presidente de futebol, mas o Guilherme Falcão continua lá. Expectativa é de que, mesmo com o diretor-geral de futebol sendo contratado, o Guilherme Falcão continue lá nas funções, fazendo a transição até depois do Mundial de Clubes. Parabéns! Isso é que chamamos de planejamento. E vamos ouvir o que é que o Antônio Oliveira falou sobre esta derrota, como ele analisou a derrota do Sport 2-0 para o Ceará. Roda aí. Queria que você explicasse a opção pelos 3 zagueiros hoje e também a opção por manter os 3 zagueiros, mesmo quando o time estava perdendo por 1-0 e depois ainda, quando já estava 2-0, você escolheu por manter a linha de 5 ali atrás, 3 zagueiros e os 2 laterais. E aí eu já emendo numa segunda pergunta. A gente sabe que você chegou semana passada praticamente, mas já estamos chegando na metade do primeiro turno. O Sport ainda não conseguiu uma vitória, vai se afastando cada vez mais dos times que estão fora da zona de rebaixamento. Qual a palavra que você pode usar, tanto para os jogadores quanto para a torcida, para acreditar numa mudança, numa reação do Sport nessa competição? Estão a ouvir? Então, boa noite a todos. A primeira situação relativamente à estrutura escolhida para o jogo, portanto, tem muito a ver com aquilo que nós observamos, de acordo com aquilo que são os golos que esta equipa vai sofrendo. Portanto, muita dificuldade de defesa de cruzamento. Portanto, eu sou muito direto relativamente a isso, e muitas situações de controle de profundidade que ela tem extrema dificuldade. Portanto, e nós sobre isso vamos trabalhar. Perguntou-me sobre manter a estrutura, mas o que é que a mudança de estrutura, ou tirar um zagueiro que vai meter a minha equipa mais ofensiva, é isso? Acha? Portanto, então tenho que perguntar ao Xabi Alonso porque é que ele mantém do princípio ao fim e ele consegue ser campeão na Alemanha. Portanto, quando se joga com 3 zagueiros, projeta-se os laterais. Portanto, os laterais são alas. Portanto, e se nós formos fazer uma análise nua e crua relativamente ao jogo, portanto, o resultado claramente não espelha aquilo que foi o jogo. Portanto, acho que não é por aí. Respeito a sua questão, como é evidente, estou aqui e respondo com todo o gosto, mas acho que, aliás,
ela, sobre o ponto de vista estrutural, ela se comportou muito bem e foi de acordo com aquilo que foi a estratégia do jogo. Agora, a equipa tem que claramente parar de errar individualmente para não pôr em causa tudo aquilo que é uma organização e uma estratégia que ela é delineada desde o primeiro ao último minuto. Portanto, falhas individuais acabam por pôr tudo em causa, portanto, e só existe uma forma, que é continuar a trabalhar. E relativamente à outra pergunta que também me fez, aqui é não desistir, porque o mal que está feito, ele não começou agora, portanto, começou há muitos meses atrás, e estes jogadores também estão a pagar por isso. E eu, quando aceitei, acho que 90% se calhar recusava, porque olha para a classificação e é preciso também ter coragem para estar aqui. E a palavra que eu digo é que, e disse aos meus jogadores, que eu não vou desistir deles. Tenho muita paixão por aquilo que faço e acredito muito naquilo que faço. Agora precisamos também de pensar muito brevemente no futuro do clube. Muito obrigado. Antônio, boa noite. O Sport, mais uma partida, não consegue essa vitória. A gente sabe que esse resultado imediato acaba trazendo um pouco mais de otimismo para a torcida. Mas olhando para o outro ponto, você chegou há pouco tempo. Hoje já dá para sentir o que o Sport precisa de um pouco mais de auxílio diante dessa partida e também da partida do Cruzeiro, que você também esteve no comando. O que é que dá para tirar desse Sport para buscar essa evolução? Está-me a perguntar a evolução que houve de um jogo para o outro? Então. Não, a pergunta é quanto ao que pode buscar do Sport da evolução, tanto na partida. Aconteceu contra o Cruzeiro, erros em que acabou cometendo em 4-0, e hoje o Sport segue com mais uma derrota. O que tirar dessas duas derrotas em sequência para conseguir um resultado de fato e trazer esse otimismo até mesmo, não só para o torcedor, mas para a tabela, já que o Sport ainda não venceu? Precisa de ganhar, precisa de vitórias, portanto é isso que nos traz confiança. E é muito mais fácil trabalhar sobre vitórias do que sobre outro resultado qualquer, portanto, emocionalmente, a questão é relativamente ao resultado, portanto, e temos que trabalhar sobre isso, portanto, é trabalhar para conquistarmos uma vitória, para podermos dar confiança e prosseguir o campeonato. Portanto, é evidente que vai haver uma paragem, acho que ela é determinante para nós, mas até lá temos que conquistar o maior número de pontos para... Isto vai ser duro, mas vai valer a pena. Professor, boa noite. Marília já disse, Gabriela. O mal não está feito agora, já está feito há muitos meses atrás. Portanto. Professor, boa noite. Marília Gabriela, do Mosaico Esportivo. O senhor iniciou o jogo, na minha visão, com 3-5-2. Depois alterou algumas mudanças, foi para o 4-4-2. E finalizou com 4-3-3, 4-4-3. Foi para sentir o time... Desculpa, não é uma graça, é realmente uma pergunta importante da minha visão. E o senhor vai conduzir o time com essa coragem, já que o senhor falou que quando assumiu o clube, quando quis assumir, 90% de outros técnicos não assumiriam o clube, já que estava na lanterna da competição. Muito obrigado. Sobre isso eu não posso dizer, porque eu não perguntei aos outros técnicos. Portanto... calculo, portanto, mas não posso fazer um juízo de valor sobre isso, portanto, eu tinha que ligar a todos eles e ter uma resposta. Depois, a estrutura manteve-se do princípio ao fim, eu não alterei em nenhum momento, portanto, ela claramente tem dinâmicas que se criam, mas a estrutura foi igual do princípio ao fim, tá? Obrigado. Boa noite, Antônio. Saiu essa semana uma lista de dispensa de jogadores do esporte. E daqui a pouquinho, daqui a 3 rodadas, a gente vai ter uma parada para o Super Mundial e vai abrir uma janela de transferências. Eu quero saber dessa lista de dispensa, o que é que você já participou, o que é que você já palpitou ali em cima e já opinou nessa lista de dispensa ou não, ou você não opinou. E também, qual a sua relação com o elenco, se você vê que falta peças em alguma posição, o que é que você quer para essa janela de transferências? Olha, respeito muito a pergunta, mas eu apenas vou falar sobre o jogo. O futuro será tratado a seu tempo, está bem? Aqui. Boa noite, o Alisson, TV Editora Dinâmica. Professor, veio com alteração de 3 zagueiros, sem a bola, um 5-4-1,
duas linhas bem compactadas, com a bola, um 3-4-2-1 com Lucas Lima e Barleta, você fechou ali um quadrado, Rivera, Zé Lucas, Barleta e Lucas Lima, fechando em cima dos 3 meias do Ceará, né? E eu queria a sua análise, né? Como foi preparar esse time e qual o seu nível de satisfação com a dinâmica, porque você tinha um jogador a mais, o time ainda conseguiu construir algumas jogadas. Eu queria saber um pouquinho da sua expectativa em cima desse jogo e a importância de, mais uma vez, tomar um gol no início do jogo. Quanto te prejudica? Muito. Uma excelente análise, portanto, uma excelente análise, até parabéns, porque ela foi ao encontro daquilo que o jogo necessitava e dos erros que têm sido mais recorrentes nesta equipa. Portanto, tentámos controlar muito melhor a largura, fechar espaço entre central e lateral. Portanto, nós sabíamos muito daquilo que eram os movimentos do Mugni, muito atraídos principalmente pelo Pedro. Sabíamos muito de controlar defesa de cruzamento, quer o Mateus Bahia, quer o Fabiano, a explorar muito o Pedro Raul. E depois com bolas tivemos muita superioridade por dentro, portanto, e muito bem, criámos esse quadrado com o Zé, com o Rivera, muitas das vezes numa dinâmica a construir ao lado do Carlos ou à frente dele, por trás da primeira linha de pressão, portanto, quer o Barleta, quer o Lucas, e depois as profundidades dadas pelo Carlos para afundar os 2 zagueiros, portanto, e termos sempre a largura dos 2 laterais. Portanto, fez muito bem essa análise. Esta foi muito aquilo que foi a estratégia. Ela em parte, nós praticamente controlámos tudo aquilo que de bom o Ceará tinha, retirámos aqui os espaços que nós queríamos e explorámos. Portanto, nós tivemos as nossas ocasiões. Agora, nós não podemos sofrer um golo de arremesso quando ele foi treinado. E depois não podemos sofrer um golo de um pontapé do Fernando Miguel para a frente. Portanto, esses erros individuais pagam-se caro e a equipa tem sido penalizada por isso. Temos parado a errar para poder ter a possibilidade de começar a ganhar. Os jogadores sabem a responsabilidade disso, do momento, e só há um caminho, que é continuar a trabalhar. Mas se continuarmos a trabalhar e a errar, vai ser mais desafiante ainda. Galera do canal, eu agradeço demais a sua audiência. Peço mais uma vez para que você se inscreva aqui no canal, se não for inscrito. Se já for inscrito, ativa aqui os sininhos para as notificações. Sempre tem matéria do esporte aqui, sempre com os comentários, com informação, com muita opinião também para você, torcedor rubro-negro. E nas nossas redes sociais tem notícia o tempo todo do Esporte Clube do Recife. Perdendo ou ganhando ou empatando, estão sempre acompanhando o futebol do Esporte Clube do Recife. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.